Ore antes de agir. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, hoje mais um devocional diário da AD Rolinés. Hoje é dia 4 de maio de 2025 e o tema de hoje é Ore antes de agir. Hoje o comentário do nosso pão diário, ele é feito pela nossa irmã Jennifer Benson. A irmã Jennifer Benson, ela tinha um filho que precisava fazer uma cirurgia ortopédica. Ela leva o seu filho para um médico cirurgião especialista, um homem com muita experiência nesse campo e já tinha feito inúmeras cirurgias. Mesmo assim, este médico cirurgião, já tendo vastas experiências fazendo o mesmo tipo de cirurgia ortopédica, ele não hesitou em orar antes a Deus, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus que o guiasse nessa cirurgia. E a sua cirurgia foi um sucesso na vida daquela criança e muitos outros. Mas o que chama um detalhe aqui é a sua oração, mesmo sabendo que aquela era a sua profissão, mesmo sabendo que aquilo era algo habitual a ele fazer. Ele buscou a presença de Deus, não hesitou. A Bíblia Sagrada também trata de um homem chamado Josafá. O rei Josafá, outros chamam Jeosafá. A Bíblia diz que Josafá era um rei hábito na guerra, já havia vencido muitas batalhas. Mas agora no capítulo de número 2 Crônicas, capítulo de número 20, a Bíblia diz que 3 nações se reúnem contra eles para guerrear. E o exército daquelas 3 nações era um exército muito numeroso. Quando Josafá fica sabendo que esse exército está para lutar contra eles e guerrear contra eles, ele diz: vamos fazer o seguinte. Ele decreta 3 dias de jejum, todo mundo em jejum. Ele corre ao templo e no templo ele apela para Deus e diz: Senhor, olha, tu és o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Tu nos trouxeste lá do outro lado da terra, nos trouxeste aqui, nos desse essa terra, construímos para ti esse templo, e disseste que esse templo, quando a gente tivesse alguma calamidade, viesse aqui, orasse, o Senhor ouviria do céu. Então agora, Senhor, ouve-nos. E ele ora, e a Bíblia diz que ele diz: Senhor, agora nós não sabemos o que fazer, mas nós estamos esperando uma resposta dos céus. Nesse momento, a Bíblia diz que Deus toma a vida de um jovem chamado Jaziel. Jaziel entrega uma profecia tremenda ao povo de Israel, de Judá, e diz: escutem, assim diz o Senhor, não temais este grande exército, essa grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor, eu vou pelejar por vocês. E foi algo muito lindo. A Bíblia diz que Deus colocou pânico no meio daquelas 3 nações e eles mesmos guerrearam uns contra os outros, e Deus deu um grande livramento a Josafá e a todo o povo de Israel. Esta atitude, ela moveu o coração de Deus. A decisão de buscar ao Senhor, ela muda o coração de Deus. Nós precisamos criar um hábito de orar para todas e qualquer ideias que viemos fazer, toda e qualquer decisão, apresentar ao Senhor é muito bom. Isso faz com que a nossa fé a nossa vida tenha mais fé e mais confiança no Senhor. Há uma pergunta para nós: temos orado buscando a direção do Senhor para tudo aquilo que nós vamos fazer? Em face às situações que ocorrem nas nossas vidas, nós temos dedicado tempo, gastado tempo, investido nosso tempo em oração ao Senhor, buscando a resposta? Pois é isso que nós precisamos fazer. Agora vamos lá, hoje nós vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 16, 17 e o capítulo 18. Lembrando que no capítulo 16, o rei Baasa, ele reinava sobre Israel. E lá em Jerusalém, em Judá, reinava Josafá. Esses 3 capítulos, vamos deixar um pouco Josafá do lado, a própria Bíblia faz isso, e vamos tratar aí do povo de Israel, que eram as 10 tribos que Deus havia tirado de Roboão e tinha entregue a Jeroboão, que passou para os seus filhos, seus descendentes. Agora Baasa está reinando. A Bíblia diz que Baasa reina e vem uma profecia
sobre a vida de Baasa. E a profecia quem traz dessa vez é Jeú. E Jeú traz uma profecia para Baasa e diz assim: olha, eu te levantei do pó, diz o Senhor, eu fiz de você líder do meu povo Israel, todavia você não andou nos meus caminhos, antes andou nos caminhos de Jeroboão, mesmo sabendo que eu havia feito com Jeroboão e todos os seus descendentes, que inclusive foi Baasa que matou todos os descendentes de Jeroboão e andou nos pecados de Jeroboão, fazendo pior do que Jeroboão. Aí a profecia de Jeú diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eu farei com os teus descendentes o que eu fiz com Jeroboão. Eita, coisa triste, né? Aí você vai ver aí o que vai acontecer. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que Baasa morre e Elá, seu filho, reina em seu lugar. Elá reinou aí durante 7 dias, aliás, 2 anos. Depois que Elá reinou 2 anos, Ziri conspirou contra ele e o matou. E o interessante aí é que Elá estava bêbado. E existe um adágio aí que diz que copo de bêbado não tem dono, né? Então, cuidado mais uma vez com a bebida, cuidado mais uma vez com a embriaguez. Alguém diz assim: pastor, a gente pode beber, a gente só não pode se embriagar. Como você não sabe quantos copos, quantos goles é suficiente para você se embriagar, então o conselho é: se aparte do vinho, se aparte da bebida forte, antes que seja tarde, pois copo de bêbado não tem dono. Você entende o que eu quero dizer? Agora Ziri mata Elá e assume o reinado em seu lugar. Ziri reina apenas 7 dias. Eita, Ziri reina 7 dias, porque enquanto Ziri assume o reinado, o exército estava lá na guerra, estava na divisa da Filistia, perto dos filisteus, e lá havia também um general chamado Onri. Enquanto Ziri se declara rei, lá o exército está levantando agora Onri como rei. A Bíblia diz que Onri levanta-se com seu exército e vem, cerca a cidade onde Ziri estava, e lá eles matam Ziri e declaram aí, mais uma vez, Onri como o rei do país. Quando Onri assume, ele faz algo interessante: ele compra uma parte de um campo de Seme, e lá ele coloca o nome naquele campo chamado Samaria, né? Então aí ele transfere a capital de Israel para Samaria, e daqui para frente a capital de Israel agora é Samaria, e Judá é Jerusalém. Quando Ziri ficou sabendo que Onri reinava, né? Quando Ziri ficou sabendo que Onri reinava, Ziri entrou dentro do palácio, ateu fogo e se matou. Ele se suicidou, né? Aí o texto bíblico diz que Ziri agora reina, ele compra aí essa terra e faz de Samaria a capital de Israel. Mas não muda muita coisa. Onri continua com os mesmos pecados que faziam todos os reis antes de si, e continua aí. Aí a Bíblia diz aí que Onri morre, né? E quando Onri morre, aí entra no reino um homem chamado Acabe. Esse Acabe é muito conhecido. Mas durante o reinado de Acabe ocorre algo bem interessante. Se você abrir a Bíblia lá no livro de Josué capítulo 6, versículo 26, eles destruíram os muros de Jericó. E sobre os muros de Jericó e sobre a cidade de Jericó, Josué, ele dá uma palavra de maldição. Ele disse: maldito seja o homem que reedificar Jericó. O homem que reedificar Jericó, quando ele colocar os fundamentos, que morra o filho dele mais velho. E quando ele colocar as portas da cidade, que morra o seu filho mais novo. Mas alguém, mesmo tendo lido, não se atentou para isso. Aí um homem chamado Hiel, H-I-E-L, Hiel, ele começa a construir a cidade de Jericó, começa a reconstruir. Quando ele coloca os fundamentos da cidade, o primeiro filho dele morre, o mais velho. Ele não se atentou, mas continuou. Quando ele colocou as portas da cidade, o filho dele mais novo morre. Cumprindo-se assim a profecia ou a maldição que Josué havia lançado sobre Jericó. Acabe agora reina sobre Israel, que a capital é Samaria, e enquanto ele está reinando lá, a Bíblia diz que ele fez mais maldade ainda do que fizeram todos os reinos anteriores. E além do mais, ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel, que adorava a Baal. Aí ele não só adorou a Baal,
mas ele construiu também templos aos Baal. E o nosso Deus é um Deus ciumento, é um Deus amoroso. Ele disse que não divide a adoração com ninguém, com nenhum Deus falso. E a Bíblia diz que ele se irrita aí com Acabe. Aí levanta um profeta chamado profeta Elias. O profeta Elias surge, ele era um tisbita, morador de Tesbe. Ele vai e encontra-se com o rei Acabe, e ele diz: Acabe, assim diz o Senhor, em cuja presença estou, não vai cair chuva e nem orvalho por esse dia, até a próxima vez que eu pronuncie uma nova sentença sobre este lugar. E a partir daquele momento a chuva parou, acabou a chuva, não tinha mais chuva, não tinha mais orvalho, e a seca veio, e aí tem problema. Mas Deus cuida da sua palavra para cumprir, ele vela, e do seu profeta também. Aí a Bíblia diz, enquanto a fome começa a assolar Samaria, Deus fala para Elias: Elias, retira-te daqui, vai para um ribeiro chamado Querite, ribeiro de Querite, porque lá eu vou te sustentar com pão e carne e água, você vai se alimentar lá. Eu ordenei aos corvos que eles te sustentem. Então corvos, animalzinho, aquelas aves, trazia pão e carne para Elias todos os dias de manhã e à tarde. Chegou o momento que o riacho secou. Quando o riacho seca, Deus disse: levanta-se e vai para uma cidade de Tiro, em Sidom, a uma casa de uma mulher viúva de Serepta. Eu já mandei que ela te ordene, eu já ordenei a ela para te sustentar. Quando Elias chega lá, aquela mulher está apanhando alguns gravetos, e aqueles gravetos ela estava apanhando para cozinhar um pouco de farinha com azeite que ela tem em casa, e depois disse ela que ia aguardar a morte chegar, porque não tinha mais alimento. Elias chega lá e diz: mulher, me dá um copo de água. Quando ela vai buscar água, ele disse: mulher, traz também um bolo. Aí ela disse: olha, eu não tenho como fazer bolo, porque eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, vou fazer um bolo, comer eu e meu filho, e essa é a última refeição, e depois a gente vai esperar a morte chegar. Elias disse: tão certo como vive, diz o Senhor, que a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará até o dia em que o Senhor não mandar chuva sobre a terra. Aí a Bíblia, mas vai lá e faz primeiro o bolo para mim. Aí eu até falei outro dia, que parece que a frase de Elias é aquela que se criou, né? Farinha pouca, meu bolo primeiro, meu pirão primeiro. Então a mulher vai lá, prepara um bolo para Elias, traz, e a Bíblia diz que depois aquele lá é sustentado, Elias, a viúva, e o seu filho durante muitos e muitos dias. Passa-se o tempo, o filho daquela viúva morre. Ela reclama e diz: Elias, meu senhor, tu vieste aqui para trazer a culpa ao meu pecado, matando meu filho? Elias ora ao Senhor e diz: Senhor, tu tiraste a vida desse menino, faz a vida dele tornar a volta aqui, né? Elias orou e o Senhor fez aquele milagre ocorrer, o menino volta a viver. Elias entrega o seu filho e diz: mulher, está aqui o teu filho. Aí ela reconhece: agora eu reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Aí eu coloquei uma aplicação aqui para nós. Há pessoas, irmãos, que parece que só espera o pior do pior do pior acontecer na vida para ele e Deus tirar ele lá do fundo do poço, para reconhecer que foi Deus que ajudou. Porque aquela mulher, aquela infeliz, eu vou dizer logo assim, aquela infeliz não tinha comida, não tinha alimento, não tinha azeite, não tinha farinha na panela. Elias vai lá, um pouquinho que tinha, sobrejou muito tempo, não já dava para ela saber que a palavra de Deus era verdade na boca de Elias, não já dava para ela saber que Elias era o homem de Deus, e porque teve que esperar o filho morrer para reconhecer que Deus era verdade na vida de Elias. Então há muitas pessoas, irmãos, que hoje ainda não chegaram no fundo do poço, mas parece que precisa chegar lá no fundo do poço para reconhecer que Deus é Deus e que a palavra dos seus servos, os profetas, são verdade. Então eu não espero chegar no fundo do poço, eu quero crer antes de chegar lá. Eu sei que o nosso Deus é um Deus poderoso. Eu sei, disse Jó, que o meu Redentor vive. Mas aquela mulher precisou esperar o filho morrer. Muito bem, agora capítulo 18 do livro de 1 Reis. Cansei. 1 Reis, capítulo número 18. A Bíblia diz que Elias, ele vai se apresentar a Acabe. Deus mandou: vai lá, Elias, se apresenta para Acabe, porque eu vou mandar a chuva agora sobre Israel. Elias vai e no meio do caminho ele encontra-se com um homem chamado Obadias. Obadias, quem era Obadias? Houve uma época que a mulher de Acabe, Jezabel, rainha, mandou matar todos os profetas de Israel.
Como Obadias era um homem temente a Deus, ele esconde 100 profetas, pega 50 ali e sustenta com pão e água, né? Então esse homem era um homem temente a Deus. Aí de repente a Bíblia diz que Acabe fala para Obadias, que Obadias era um servo, né, do Acabe, que ele era quem comandava lá as coisas do Acabe, né? Aí Acabe diz: Obadias, vamos fazer o seguinte, antes que morra os nossos cavalos, as mulas, né, vamos procurar água para eles, para que todos não morram. Você vai por um lado, eu vou por outro. Eu vou andar nessa região, você vai andando nessa região. Aí tá bom. Acabe vai por um lado, Obadias vai para o outro, encontra-se. Obadias encontra com o profeta Elias. E ele, quando ele vê Elias, ele reconhece e diz: és tu, meu senhor Elias? Ele diz: sou eu. Vai e diz a Acabe que eu estou aqui. Aí ele disse: mas, meu senhor, eu não posso fazer isso, tu queres matar-me? Porque se eu saio daqui e digo para Acabe que Elias está aqui, o Espírito do Senhor, eu achei isso interessante, porque corrobora com João capítulo de número 3, versículo 3, o Espírito do Senhor te tomará e te levará para um outro local que a gente não sabe, né? Aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, então ele vai te levar para um outro local, a gente não sabe. Acabe vai perguntar: onde é que está Elias? E eu não sei, e ele vai me matar. Então Elias não faz isso. Ele disse: não, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu me apresentarei a Acabe hoje. Então ele vai, procura Acabe, encontra-se com Acabe, Obadias, e diz: Acabe, Elias está aqui. Acabe vem, encontra Elias onde estava, e quando chega lá: és tu, o perturbador de Israel? És tu que tem causado tudo isso aqui para Israel, essa miséria, essa desgraça? Ele disse: olha, eu não, quem tem provocado é você, porque você abandonou ao Senhor, sacrificou aos Baalim, fizesse isso, e começou apontando os pecados de Acabe. Mas agora eu estou aqui para a gente fazer uma prova. Se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, vamos segui-lo, mas se não é, a gente segue Baal. Vamos fazer o seguinte: junta aí os 400 profetas de Azera e os 450 profetas de Baal, e me encontro lá no Carmelo. Vamos para o Carmelo, e lá tem um grande desafio. Vale a pena você ler aí o capítulo de número 18 do livro de 1 Reis. Um grande desafio é lançado lá no Monte Carmelo, onde os adoradores de Baal matam um bezerro, colocam no altar, e eles oram durante o dia inteiro pedindo para que Baal respondesse. Baal não responde. De repente Elias mata também um bezerro como sacrifício, repara o altar, ele ora ao Senhor em poucas palavras, e a Bíblia diz que dos céus desce fogo, queima o holocausto, queima as lenhas, queima as pedras, queima as águas, tudo. Aí todos dobraram o joelho e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias levanta-se e diz: peguem todos os profetas de Baal e mate-os. Então pegaram os profetas de Baal, desceram a um ribeiro e lá mataram todos os profetas de Baal. Jezabel vai ficar furiosa, você vai ver nos próximos capítulos. Vamos lá? Aí a Bíblia diz, finalizando aí no capítulo número 18 ainda, que a Bíblia diz que depois disso Elias vai orar e diz para Acabe: hoje Deus vai mandar chuva, tá, Acabe? Pode descer, aparelha o teu cavalo e desce, porque o Senhor vai mandar chuva. Elias vai orar, coloca as mãos sobre o joelho, vai orar, levanta e diz para o seu servo, o profeta Eliseu: vai lá, vê se tem alguma coisa. Eliseu disse: não vejo nada, volta. Elias ora de novo, vai lá, e ele disse: não vejo nada. 6 vezes aconteceu isso. Pela 7ª vez ele disse: vai lá de novo e olha. Aí Eliseu disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse: vai lá e diz para Acabe que vai chover. E veio um grande toró, como diz os paulistas, veio uma grande tempestade e choveu. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Eita, ficou longo demais o vídeo, mas é muito bom falar de Jesus, falar da sua palavra é muito bom. Aí a Bíblia diz aqui agora no livro de Lucas, capítulo 22, 47 a 72, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. Judas agora chega lá, dá um beijo nele, e ele disse: ô Judas, com um beijo tu trai o Filho do Homem? E nesse momento Jesus olha para os outros e diz assim: vocês vieram a mim com varas, com paus, prender-me como se fossem salteadores. Eu estava todo o tempo lá no templo, por que não me prenderam? Mas eu já sei por que vocês não me prenderam, porque vocês só vêm atrás de mim na hora de vocês, e a hora de vocês é a hora das trevas. Eita! A Bíblia diz que nesse momento
o capítulo anterior, Jesus tinha dito: olha, agora vocês têm que comprar espada. Aí 2 deles tinham espada e disseram: Senhor, quer que a gente faça uma guerra aqui? E um pegou já a espada e desceu a espada na orelha de um lá. E Jesus disse: não, basta. Pegou, curou a orelha daquele moço. E agora Jesus é preso, levado para a casa do sacerdote, sumo sacerdote. Chega lá, Pedro vai acompanhando toda a cena, os demais discípulos fogem. Estava frio, eles aquecem uma fogueira, Pedro está se aquecendo, uma criada chega e diz assim: tu és um dele. Pedro disse: eu não. Mais tarde um outro homem disse: não, mas tu és um dele, tu és um galileu. Ele disse: não sou. Aí o terceiro homem reconheceu e disse: tu és da Galileia, tu és um dos discípulos de Jesus. Pedro disse: nem conheço este homem. Quando Pedro acaba de falar isso, o galo cantou. Naquela hora Jesus fita os olhos no olhar de Pedro, como disse: eu não disse, Pedro? A Bíblia diz que Pedro se levanta e sai dali do pátio amargamente. Eu nem quero falar que tipo de galo era, porque tem uns pregadores novos aí que diz que o tipo de galo não era galo de galinha, não, era a guarda dos soldados que tocava. Meu irmão, eu não quero nem saber o que galo era, se era um galo, se era uma codorna, se era uma corneta, se era uma sanfona. A única coisa que me chama a atenção é aquilo que Jesus proferiu que ia acontecer na vida de Pedro, aconteceu. É isso que a gente precisa pegar. A gente não precisa saber que tipo de galo era, se era uma corneta, se era um galo, se era uma galinha, se era um ganizé. Eu estou nem aí para isso. Fica aí vocês com essas coisas aí. Eu quero saber de uma coisa: que aquilo que Jesus fala acontece e cumpre. Agora Jesus vai comparecer perante o Sinédrio, 70 homens que começam a julgá-lo. Os soldados que estão lá começam a escarnecer dele, e daqui para frente vai ficando cada vez mais estreito. Perguntam para ele: tu és o Cristo? Ele diz: vós dizeis. Não, mas tu não és o Cristo? Ele disse: em breve vocês vão ver o Filho de Deus sentado à direita. Então tu és Filho de Deus. Não precisamos de mais prova. Vamos prepará-lo e levá-los a Pilatos. Você vai acompanhar o que vai acontecer nos próximos capítulos. Um abraço, até amanhã. Amanhã tem mais.